Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Está começando agora o nosso Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ainda que a não discriminação de gênero esteja prevista na CLT e na Constituição Federal de 1988, a desigualdade salarial persiste na prática e é historicamente denunciada pelos movimentos de mulheres. Para conversar com a gente sobre esse tema e mostrar o ponto de vista dela, está aqui a nossa convidada de hoje. Ela é graduada em Direito, tem formação em coach, MBA em consultoria e gestão empresarial e é doutoranda em psicanálise. A psicanálise, até gaguejei porque é muita coisa. Seja bem-vinda, Gislaine Antônia. É isso seu nome? Isso mesmo. Boa tarde, Boa seja tarde, bem-vinda. Obrigada, viu, por disponibilizar do seu tempo para vir aqui participar do Ponto de Vista, para repassar para nós aqui da TV e também para o pessoal de casa informações preciosíssimas, né? Sobre essa questão aí de vamos equiparar, vamos deixar tudo igual, vamos deixar tudo certinho, né? Tudo junto conforme tem que ser. A gente lutou tanto por isso, né? Exatamente. Eu que agradeço o convite. É uma honra, é um prazer estar aqui compartilhando saberes, né? Maravilha. Bom, gente, vamos lá. Segundo dados do IBGE, a diferença de remuneração entre mulheres e homens atingiu 22% no fim de 2022. Então, isso significa que uma brasileira recebe em média aí, vamos colocar 78% do salário de um homem. É muita diferença, né? No seu ponto de vista, essa desigualdade salarial, ela se origina de onde, né? Isso é cultural? De onde começou e o porquê disso? Infelizmente é algo histórico, né? E vem, obviamente, da nossa história do patriarcado, né? Onde a questão do homem sempre, né, em superioridade. E aí a gente pode até fazer um recorte racial, o homem branco sempre, né, na base, ali no topo da pirâmide, né? Então, é algo histórico que nós, mulheres, a gente vem em lutas, em ativismo, para que de fato isso seja corrigido. Hoje você acredita que as mulheres realmente, elas aderiram ao tema, né, a luta pela igualdade? Porque a gente pode salientar aqui que tem mulheres que vão para frente, que vão para a luta, mas tem outras que ficam ainda com o pé atrás, ficam ainda com um pouco de receio, com um pouco de medo, né? Você acredita que hoje, na situação de hoje, nós estamos vivendo aí 2023, e como é que está essa questão da aceitação, da própria aceitação, assim, de vamos lá, estamos juntas e a gente vai lutar, a aceitação pela luta da igualdade? Sim, eu acredito que teve um avanço maior, né? Posso colocar aí de 1990 para cá, inclusive, né? Teve um avanço muito grande no repensar da mulher, né? Onde a mulher ela consegue olhar para ela, né? Porque essa era a maior dificuldade e, obviamente, a retaliação, né? E a invisibilidade de nós mulheres. Então, toda essa questão histórica, cultural, contribuía para que nós mulheres ficássemos sempre invisibilizadas, né? Sempre subalternas. Então, eu acredito que essa visão de mulheres, né? Mulheres onde a gente pode sim estarmos onde quisermos, ela evoluiu muito, né? Hoje, as mães, inclusive, hoje elas criam suas filhas para isso, né? Para a liberdade. Então, eu acredito que é isso. A mulher, ela vem conquistando sua liberdade e isso vem passando de geração em geração. Importante demais que isso aconteça, Sim. né? E você sabia que agora é lei, né, a obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios, olha só, entre homens e mulheres, né? A nova lei estabelece medidas para tornar salários mais justos e também vai aumentar a fiscalização contra a discriminação, tá? E facilita, então, os processos legais aí para garantir a igualdade salarial. Vamos lá. Primeiro, o seu ponto de vista. Você acredita que essas regras, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas, essas regras vão ser levadas à risca?
Então, eu acredito com essa nova base, né, legal, vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter que ser, Isso, porque entendi. até então a gente sabe que tudo isso já constava na Constituição, né? O artigo 5º já mencionava, o artigo 5º, inciso 1º já mencionava a igualdade entre homens e mulheres. Então aí tem que fazer uma lei e repetir tudo novamente, e aí por isso a pergunta, será que teve que fazer uma lei que é assim, se tivéssemos a consciência, não precisaria utilizar da lei, né? Então, a lei, ela vem para efetivar, de fato, essa igualdade salarial e de remuneração. Então, é por isso que vem a lei e, obviamente, vem pontos específicos que faz com que as empresas sejam obrigadas, né, a tomarem medidas para que essa lei, de fato, seja cumprida. Muito bem, entre as medidas está que a mulher entre e permaneça e evolua, né? Olha só, ela permaneça forte, né? E ela evolua dentro do mercado de trabalho, né? E aí, essas medidas seriam o que, no caso dessa lei que já é, né, já é lei? O que seria? Cursos preparatórios para que a mulher possa evoluir? Exatamente, são cursos preparatórios que a própria empresa ela vai disponibilizar, né, para que de fato exista essa garantia para que essas mulheres elas entrem, né, elas permaneçam e elas evoluam no mercado de trabalho. Ou seja, estamos falando inclusive de cargos executivos dentro do mercado de trabalho, né? Então, existe aí todo um aspecto de preparação da empresa para que isso de fato aconteça, para que essa diversidade e inclusão aconteça na realidade. Você disse que trabalha com empresas, né? Vamos sair um pouquinho do nosso roteiro. Conta para mim, você tem se deparado com alguma situação assim de descriminalização da mulher no mercado de trabalho ainda hoje? Ainda hoje. É até importante ser colocado isso, porque muitas pessoas pensam assim, não, mas não tem essa diferença salarial não existe, né? Existe. Existe e tem estatísticas comprovando, né? Então, isso significa que quando eu também vou para as empresas, né, prestar a consultoria, é nítido, de fato, essa discrepância, por exemplo, em cargos executivos. Quantas diretoras, né? Quantas presidentas dentro das empresas a gente vê? Então, é sobre isso, né? É sobre posicionamentos ali, gerenciais, né? Onde estarão ali sendo pensados para mulheres, de fato, assumirem. Porque até então são os homens diretores, né? São os homens presidentes. É engraçado, né? Você acabou de falar aí o termo presidenta, né? Então, é presidente, é o presidente, né? Então, assim, os termos são masculinos, né? E isso tem mudado. No seu ponto de vista, a velocidade dessa mudança, ela deu uma avançada? Como é que estamos caminhando para essa mudança aí? Eu acredito que, infelizmente, ainda em passos lentos. Poxa. Tá? Tanto que foi sancionada a lei. Exato. Né? Porque realmente a gente precisa acelerar, né? A gente precisa acelerar esses processos de ações afirmativas para que de fato seja executado, né, esses processos de desconstruções dessas desigualdades, né? A gente precisa ter de fato esse olhar principalmente dentro das empresas. E a gente, quando nós falamos, né, salário e remuneração, a gente está falando de liberdade financeira, a gente está falando de educação financeira, né? A gente está falando de bem-estar, de possibilidades da pessoa financeiramente adquirir um imóvel. Né? Então, tudo isso, para além de uma lei, né, traz impacto social, traz impacto, de fato, na vida de pessoas. Né? E ali, por exemplo, a gente sabe das questões, né, de muitas mulheres terem aí sua vida solo, né? Sim. E uma mãe solo, como costumam dizer, né? E aí, essa mãe solo, ela vai ter, né, nessa igualdade salarial e remuneração, ela tem a possibilidade, por exemplo, de
né, dentro de uma educação financeira, adquirir um imóvel, né, ter a sua liberdade financeira. A gente está no mês de agosto falando, né, da questão de violência doméstica. A liberdade financeira é um dos pontos, claro que tem mais demandas, mas é um dos pontos do qual uma mulher não consegue sair de um relacionamento abusivo. Exatamente. Né? Fica dependente. Fica dependente, né? Porque financeiramente ela tem uma família e financeiramente ela depende daquele relacionamento que está sendo abusivo, que está sendo tóxico, enfim, que está prejudicando ela, mas ela, pela questão financeira, fica aprisionada ali. Então, isso traz diversos benefícios, impactos na vida da mulher, de fato. Né? Embora muitas pessoas ainda tenham muita resistência a entender essa desigualdade. Infelizmente, né? Olha só, e a desigualdade é tanta que para que a lei ela possa ser cumprida, aí tem a multa, né? Então, Exatamente. acho que a multa explica tudo. Né? A multa ela vai ser aplicada às empresas que não pagarem o mesmo salário para homens e mulheres que desempenham a mesma função. Então, a partir de agora, o valor será 10 vezes o novo salário devido aí pelo empregador, a empregada ou o empregado, né? Exato. Então, se o negócio fosse tão assim legal, se todo mundo tivesse cumprindo as regras, não precisava da multa, concorda comigo? Exato, exatamente. A multa é um dos pontos, né, lineares dessa nova base legal para que de fato seja efetivada a lei. Poxa vida, Porque é lamentável, não é? É lamentável, porque é aquilo que eu falei, se tivéssemos consciência, se existisse a ética, né? Então, tudo isso faria com que o artigo 5º, né, ou até mesmo artigo da CLT, que já, né, existia a equiparação salarial e tudo mais, que essas demandas existissem e fossem seguidas, né? Mas aí tiveram que sancionar uma nova lei. Uma nova lei, eu falo nova lei, né, porque surgiu agora, mas que na verdade ela só está efetivando o que já existia. Efetivando, né? Se for lá e pegar o artigo, vai estar lá o que está escrito na lei. Exatamente. E que agora, se não for cumprida, o empregador vai ter que pagar uma mega de uma multa. E é isso, a multa eles aumentaram, inclusive, né? Então, quando a gente fala, igual você falou, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Então, aquela trabalhadora, no caso, né? Exemplificando, que ela, num cargo de gerência, ganhava 5 mil, mas dentro da empresa o cargo de gerência é de 8, então essa empresa ela vai ter que pagar 10 vezes, né? Na multa, 10 vezes de 8 mil, né? A vítima, no caso, que se sentiu prejudicada, e além disso, se ela entender que isso, né, feriu a moral dela, ela pode pedir uma indenização. O negócio é sério agora, né? Agora ficou sério. Mexeu no bolso, ficou sério. É igual as multas de trânsito, as pessoas reclamam, mas enquanto não mexe no seu bolso, né? Infelizmente, nós seres humanos temos esse problema, né? E não adianta falar, eu não tenho, você não tem. É algo assim que eu acho que está no nosso DNA, só pode, porque tem a regra para ser cumprida. E aí, às vezes, acontece de não ser cumprida, né? Mas quando mexe no bolso, aí o negócio fica do jeito que tem que ser. Efetiva. É impressionante, né? Pois é, gente. Olha, discriminação. Bem sério, né? Seja por sexo, raça, etnia, origem, idade, se for identificada em uma empresa, ela deverá pagar à pessoa vítima de discriminação a diferença salarial devida. E esse pagamento não anula que trabalhadores peçam indenização por danos morais. Agora nós estamos falando da discriminação, né? Você pode explicar para a gente esse trecho? Então, quando a pessoa, né, essa vítima que ela sofreu essa discriminação, ela entendeu, né, que aquilo causou um dano e de fato causa mesmo. Dano moral, né? E aí, neste momento, ela vai e faz a solicitação, obviamente, né, ali pela Justiça do Trabalho, dessa igualdade salarial e também dessa indenização. É o que você acabou de falar, então. Então, assim, o meu salário está totalmente desigual. Exato. Aí eu solicito pela igualdade
salarial, que é o meu direito que está previsto na lei, ok? Mas aí, ao solicitar essa igualdade salarial, eu sinto uma discriminação por parte do meu empregador. Então, Exato. eu já vou lá e daí já faço a solicitação da igualdade, da equiparação do salário, e aí também tem a questão dos danos morais. Dos danos morais, onde se pede a indenização. Olha, é bem complexo, né? É complexo e isso é importante as empresas ficarem atentas, né? Por conta exatamente disso. Tudo pode, eu costumo dizer o seguinte para meus clientes, tudo pode ser precavido. Exato. Que é o melhor caminho, né? Então, existe a lei, e aí a gente já pode tomar medidas para que não chegue a ponto de vias, né? Vias né? Então, é importante estarmos atentos, né? Atentas, para que não precisamos aí chegar vias de fato. Certo. Agora tem um detalhe muito importante que a gente vai debater, né, sobre essa lei. Depois eu quero que você fale um pouco mais sobre ela, especifique alguns detalhes que a gente não abordou ainda, mas eu quero falar da questão da denúncia, né, porque a gente sabe que, acredito que esteja previsto na lei, quem vai fiscalizar é o Ministério do Trabalho, ok? Isso mesmo. Mas nós sabemos que o Ministério do Trabalho não dá conta dessa fiscalização toda. Estou certo ou errada? Isso mesmo. Embora, assim, já tenha, né, alguns canais onde viabiliza, né, para o Ministério do Trabalho essas denúncias. Sim. Porém, na lei especifica que terá canais, plataformas digitais específicas, né, para esses canais, né? Até onde eu tinha visto, não tinham criado ainda. Sim. Né? Como a lei foi sancionada agora 3 de julho, Exato. então é óbvio que tudo está em construção, inclusive esses canais. Porém, eu acredito que seja de forma muito agilizada, né? Até porque a gente sabe que teremos aí questões de estatísticas internas que serão apresentadas e esses canais, eles farão esse aporte para o Ministério do Trabalho. Exato. Né? Então, vai facilitar muito, inclusive. Então, esses canais, essas plataformas digitais, serão esses canais disponibilizados. Então, uma lei nova que está chegando agora, que é importante você acessar o seu computador, né? Acessar a lei da equiparação salarial, né? Equiparação salarial. E aí, assim, gente, a gente precisa entender que para que as coisas funcionem, infelizmente, para que essa situação, né, esse ato funcionasse, precisou ser sancionado e virar lei. Mas agora, essa lei vai ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. E também você vai precisar colaborar, porque você vai precisar denunciar. E agora? Agora eu volto lá atrás contigo. Vamos para a Lei Maria da Penha. É uma lei que funciona. É uma lei que também precisa da denúncia. E a gente sabe que a Maria da Penha, ela só não funciona, vamos colocar uma aspas, 100%, porque muitas mulheres sentem medo de denunciar por conta das represárias. Com essa lei da equiparação salarial, ela vai ter que denunciar, mas aí ela está trabalhando em um ambiente, e aí ela vai fazer a denúncia, ela vai continuar trabalhando. E aí, como é que fica o psicológico dessa mulher? Será que ela vai conseguir fazer a denúncia? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Teria que fazer aí uma campanha de conscientização da importância da denúncia mediante ao que está descrito nessa lei de equiparação? Sim. Quando a gente fala em campanhas, a gente também fala de medidas internas, né? Dentro das empresas, onde as empresas são responsáveis pela informação, pelo desenvolvimento dessas mulheres e informações, né? Então, quando a gente fala nessa igualdade salarial, a gente pontua o seguinte: provavelmente esses canais digitais terá a possibilidade de denúncias anônimas, né? Já existe alguns formatos, né, para o Ministério do Trabalho de denúncias anônimas, né? Porque de fato causa desconforto, até porque a pessoa está ali.
Então, provavelmente, há também a possibilidade de denúncias anônimas. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da violência da mulher, né, muitas vezes a mulher tem que ir até a delegacia, tem que ir até o local, né, e aí a gente ainda conta com a precariedade, né, verdade. na questão mesmo de no atendimento humanizado, né? E como tratar, né? Então, sempre colocando em dúvida, né? Mas será que não foi você que deu causa? Impressionante. Né? Mas ou já teve, né, profissionais Sim. que mandou a vítima voltar porque precisava se reconciliar. Isso daí, coisa que acontece, volta, se reconcilia. Então, eu acredito agora, né, voltando para a lei de igualdade salarial, eu acredito que muito mais maduro estamos também enquanto sociedade. Sim, e entendemos esses aspectos extremamente desumanos. Eu acredito que será sim construído um canal onde possa ser feita denúncias anônimas, que inclusive já existe, né, por parte do Ministério do Trabalho, que muitas vezes a pessoa denuncia e ela não pode se manifestar porque ela está ali dentro. Exato, né? Claro. E óbvio que a gente sabe como que são as coisas, né? De fato, existe essa represália e se a pessoa abre a boca, ela está fora, né? Exato. Então, ainda a gente sabe a questão, né, de quem tem o poder e como hierarquia, existe, né? Essa manipulação. Manipulação também. Mas eu acredito com esse avanço que nós estamos entendendo, né, e com a necessidade dessa lei de fato ser efetivada com emergência, eu acredito que teremos sim canais, esses canais de forma que a pessoa não precisa se identificar. Então, você Gislaine Antônio, eu vou repetir aqui a sua formação, eu acho que ainda está faltando alguma coisa, né? Graduada em Direito, tem formação coach, MBA em Consultoria e Gestão Empresarial, doutoranda em Psicanálise, né? Menina, mas quanta coisa. Me falaram isso esses dias. É verdade, eu nem decorei tudo, hein? Você viu que no início eu até dei uma gaguejada, porque é muita coisa. E que bom, que maravilha, porque acredito que nós mulheres precisamos. Sim, né? Buscar o que a gente sempre lutou, pelo que a gente sempre lutou. Exato. Né? Exato. E aí eu queria que você desse uma dica, né? Primeiro, para as mulheres que vivem essa situação aí da desigualdade salarial, né? O que elas devem fazer? Bom, a lei é nova, nossa, eu estou aqui, estou ganhando muito pouco e agora eu vou entrar com processo e tal. Qual que é o caminho, né? Acredito que a gente tem que... A lei já está aí, então, no meu ponto de vista agora, acredito que não há necessidade aí de apavorar, acredito que a gente tenha que aprofundar um pouquinho mais no assunto. Seria isso ou não, no seu ponto de vista aí de advogada? Isso, aprofundar no assunto, obviamente, né? E aí, o que eu sempre digo, a questão de informativos dentro das empresas, mas nós também... buscarmos essas informações, né, que sempre tem nos sites e tudo mais. E aí, isso também, eu posso, assim, dizer que nós, mulheres, né, diante de todos esses contextos, a gente precisa, de fato, olhar para a gente, né? Essa lei, ela traz... um ponto também que é muito importante, que é a transparência, onde a empresa ela precisa demonstrar através de relatórios, obviamente, dentro das diretrizes da Lei Geral, né, de proteção, né, de dados, mas a gente precisa, a empresa vai disponibilizar dados aonde é possível acessar e ver de fato, né, quem ganha tanto, e óbvio, isso tudo dentro da lei, né, de LGPD, né? Então, isso são informações. Sim. Informações traz poder. Exato.
né? Então, a partir disso, a partir do momento que nós, mulheres, sabemos que essa lei existe, então vamos acessar essas informações, né? A gente sabe que agora, né, com essas informações, terá a fiscalização do Ministério do Trabalho, né? As empresas com mais de 100 funcionários, né, de 100 para cima, precisa, de fato, apresentar semestralmente esses dados, né? Então, isso facilita, né? E isso traz informações. Então, é a partir disso que terá como saber, porque até então a gente não sabe. Exato. Né? Então, a gente está achando que, legal, eu estou ganhando aqui, tá tudo bem. Não tá. Porém, agora, com a lei e implícito na lei, né, a questão da transparência, então agora é só a gente acessar, que a gente vai ter acesso e saber se de fato está tudo, né, legalmente, assim dizendo. E, obviamente, entendendo que não está de acordo, denunciar. Denunciar, né? A pessoa pode até, se ela quiser, né, olha, eu vi que tem uma diferença, se ela perceber a resistência, né, da empresa, ela pode fazer a denúncia. Certo. Agora, nós falamos aqui sobre o funcionário, o colaborador. Tem a questão também do empregador, né? Porque mediante essa lei, eu acredito que aquele empregador que é uma pessoa de bem e que, né, eu acredito que ele já vá se regulamentar da forma que a lei exige, né? Porque você me disse agora que aí vai ter que apresentar aí os relatórios de 6 em 6 meses, né? Pode ser que tenhamos também o Ministério do Trabalho visitando, batendo lá na porta, né, da empresa. A gente não sabe, aquela visitinha surpresa. Então, para o empresário, né, que está conhecendo agora essa lei, que sabe da sanção dessa lei, qual que é a informação principal? O que você deixa para ele de dica para poder evitar problemas futuros? Isso, né? Precaução sempre é bem-vinda, né? Então, para esse empresário que ele vai ter que estar prestando essa transparência, né? De fato, precisa começar a construir aí ações afirmativas que vão fazer essa diferença. Então, precisa ser construído, né, dentro ali da empresa, ações, né, medidas que vão trazer numerários aonde ele vai conseguir identificar, olha, eu preciso melhorar na questão etnia, eu preciso melhorar na questão salarial, e aí ele vai conseguir tomar as medidas necessárias, né? E, obviamente, adentrando os detalhes da lei, né? Como a questão da capacitação, né? De estar aí desenvolvendo mulheres, né? Para que consigamos, de fato, né? A gente traz a equidade para a gente falar da igualdade. Exatamente. Falando da equidade, para falar da igualdade, nós acabamos de citar aqui dos cursos profissionalizantes, né? Para melhorar aí a questão da prestação de serviço da mulher. Aí pode surgir aquela questão, poxa vida, mas vai equiparar meu salário com ela, mas eu sou pós-graduado, tenho esse curso e faço isso, faço aquilo, e ela não. Então, justamente por isso que também dentro da lei está sendo exigido esse apoio, né, vamos dizer assim, esse apoio para que a mulher ela possa desenvolver expertise e algo que venha a favorecer a empresa, é isso? Isso, é exatamente isso. É desenvolver habilidades para que essa mulher ela possa permanecer e evoluir dentro do mercado de trabalho, né? E isso é um grande ganho para a empresa. Sim. A partir do momento que a empresa ali, ela está desenvolvendo seus profissionais, o resultado é para ela mesma. Então, isso é um aspecto, é uma medida que está na lei, porém, é uma medida extremamente importante, né, para quem de fato quer alcançar bons resultados dentro de uma cultura organizacional. Né? E quando a gente fala, né, dessa lei, a gente está trazendo a igualdade, né, a igualdade salarial e de remuneração. Então, você acredita que já a Maria da Penha, né? Agora essa lei de igualdade, você acredita que mesmo em passos lentos nós estamos caminhando, como você disse, né? No seu ponto de vista, o que seria necessário para colocar mais gasolina nessa caminhada, para a gente poder correr um pouquinho mais? Aí é importante ter a consciência, né?
fazer esse mapeamento preventivo dentro da empresa, entender que ali não está sendo aplicado, né, essas ações afirmativas e criar estratégias para que isso seja aplicado de forma emergencial, né? E aqui eu também aproveito para dizer o quanto é importante a empresa olhar para esse aspecto, né, de mudança cultural. Que a mudança cultural ela vai enriquecer o ambiente e trazer muito mais resultados. Né? Então, isso acontece muito com as empresas multinacionais, porque elas estão trazendo de fora, né, e entendendo todo esse aspecto. O quanto isso traz de resultado para as empresas. Que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem essa consciência e esse olhar lá na frente. Quando eu trabalho com diversidade e inclusão, eu estou falando do meu ambiente, eu estou falando do ambiente externo, onde eu vou ter consumidores, investidores aderindo ali os meus produtos, porque eu estou aderindo de fato, né, à causa. Importante demais a gente falar sobre isso, né? E acredito que você tenha já dado uma boa lida na lei, eu dei uma pincelada nela. A lei é 14.611, né? 14.611. Então, você que está em casa, pode acessar aí no seu computador, depois que você assistiu o programa, 14.611, uma lei, né? É uma lei federal, é uma lei, gente, é lei, Brasil inteiro, né? É a lei de... qual é o nome dela? Equiparação? Como que... Ela qual é o nome? ficou como Lei de Igualdade Salarial. Olha, é uma linguagem coloquial, algo bem fácil, né? Fácil. Lei de Igualdade Salarial, não tem aquele negócio que... Porque muitas vezes é por conta do palavreado jurídico, né? Tem coisas que a gente, né, não consegue compreender. Exato. As pessoas não conseguem compreender, então não sabe do que se trata. Se eu falo aqui equiparação salarial, agora igualdade salarial, então a lei é para você. É para você dar uma analisada aí na sua empresa, para você se autoanalisar, para ver e para perceber e buscar e deixar valer o seu valor. Exatamente. Concorda? Exatamente. E que tenhamos consciência, né? E que mesmo as empresas, né? Quando aí a gente fala, mas tem empresas que não vão se enquadrar. Mas tenhamos consciência, né? Do nosso quadro, do que de fato ali está de acordo com os valores da minha empresa, porque eu acredito que também esteja. Né? Sim. Então, praticarmos aquilo que está escrito, né? Então, que tenhamos consciência no todo, para que a lei esteja no papel, mas que isso vire uma cultura, né? Uma prática que, para mim, é natural, tá trabalhando isso, falando disso, e ali dentro da minha empresa já está tudo certo, porque para mim é um caminho natural, né? Então, que para além da lei, tenhamos a consciência, de fato. Muito bem, então olha só, vamos repassar algumas informações, porque isso é muito importante para quem está em casa, para quem de repente está trabalhando, está assistindo a TV Câmara, fala, opa, peraí, falaram alguma coisa de igualdade, né? São coisas que a gente vem buscando, principalmente o universo feminino, né? Vem buscando há muito tempo essa igualdade, e aí... muitas das vezes acontece, mas você não toma para você, né, o que está acontecendo. E essa lei é isso, né? Para a gente analisar, para a gente ler, para a gente entender o que está escrito. E a partir daí, se as regras que estão impostas, né, por essa lei não forem cumpridas, aí sim você já sabe do que se trata e você pode tomar aí a sua decisão, no caso, se você quer, né? Você denuncia, se você não quer, então depois não reclama, mais ou menos isso. Então a gente precisa fazer valer a lei, né? Exato. E para isso a gente precisa denunciar. Denunciar, não tem outro caminho. Tudo que traz, né, a discriminação, a desigualdade, é preciso fazer denúncias. Né? Seja ela da questão de gênero, seja ela de etnia, né, idade, precisamos sim denunciar. A questão da lei, você deu uma lida nela, tem algum ponto que você queira ressaltar dela? A gente falou da igualdade salarial e também do racismo, né? Nesse ponto do racismo aí, o que mais tem ali que a gente pode deixar como relevante? Quando a gente faz um recorte de gênero,
a gente, aí são algumas outras pontuações no caso, né? Então, por exemplo, a gente sabe que uma mulher negra é a base da pirâmide, enquanto um homem branco é o topo da pirâmide, né? E ali existe total desigualdade que muitas vezes essa mulher negra nem oportunidade de estar dentro de uma empresa ela tem. Né? Então, muitas vezes, essa mulher negra, ela está empreendendo pela falta de oportunidade, né? Ou então está num subemprego pela falta de oportunidade, né? Dificilmente alcança, né, um cargo de gestão, né? Então, principalmente, né, nós mulheres negras que estivermos nessa situação, onde, um exemplo, né, estivermos num ambiente de trabalho, né, onde, sei lá, eu estou há 10 anos, né, assumindo ali a função de uma coordenação e que eu estou vendo que não está em igualdade esse salário, eu devo sim fazer a denúncia. Muito bem, então essa é a dica, né? Denuncie. Falamos então com a nossa coach Gislaine Antônio. Obrigada pela sua participação. Vamos deixar as suas considerações finais. Muito obrigada, assim, por disponibilizar aí o seu tempo, né? Para compartilhar com a gente essas informações tão importantes, né? Sim, de extrema importância. É aquilo que eu já havia falado quando falamos em informação, estamos falando em poder, né? Porque a partir do momento que a gente traz informação, a gente se empodera, né? A gente adquire conhecimento, então tudo isso é muito importante. Maravilha, gente. A lei é 14.611. É só acessar lá. Vamos ensinar o pessoal a acessar essa lei? Porque às vezes, como é que eu vou acessar a lei? Manda ver, doutora. Como é que acessa a lei? Olha, é só a pessoa ir até o Google, né? Digitar lá a lei 14.611, né? Lei de igualdade salarial, e já vai, de primeiro, já aparece ali a letra da lei. E aí ela consegue ir lendo, porque inclusive bem facilitado os artigos, né? E aí a pessoa consegue estar lendo aí, vendo o que é cabível ali para ela ou não. Informação gera poder. Informação gera poder. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, tudo de bom para você. Tá bom? Sucesso. Para nós. Valeu. Pra nós. Gente, informação gera poder e a lei é 14.611, igualdade salarial, tá bom? Acessa lá, dá uma estudadinha que vai ser bom para você. Um grande abraço, obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.